Boa tarde, vamos começar a nossa palestra dessa terça-feira, dia 31 de janeiro de 2012. Vamos falar hoje sobre SAR, S-A-R, parabólico. Eu limpei aqui o gráfico, no caso aqui o gráfico diário do mini índice futuro, e vamos começar aqui. Então clico no botão direito, indicadores, aí tem aqui bandas, ferramentas, momento. Momento, vou aqui embaixo, parabólico SAR. E já de cara aqui, eu tenho aqui nesse 0,2, isso aqui não está aqui por acaso. Isso aqui faz parte do cálculo do parabólico. Então eu vou botar aqui um OK. E tá aqui o parabólico, por quê? Porque tem esses pontinhos aqui. Na verdade, ele sendo utilizado sozinho, ele é bastante interessante. Eu sempre gosto de usar um indicador, independente do... E aqui não vou usar banda de Bollinger, não vou usar nada disso, vou usar aquele meu tradicional estocástico. A gente pode usar esse parabólico sozinho, pode utilizar com outros indicadores aqui no meio. Eu vou mostrar para vocês um negocinho interessante. Primeiro vou falar um pouquinho sobre ele, e aí depois a gente entra em algumas coisinhas a mais aqui. Primeiro, parabólico SAR, S-A-R. SAR significa Stop and Reverse. É um indicador. Ele foi desenvolvido por uma pessoa muito conhecida, principalmente na década de 60 e 70, J.W. Wilder, ou J. Wells Wilder, ou Wilder. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Não sei, nunca tentei fazer isso. Vamos ver se ele aceita. Não, não aceita. Eu ia colar o negócio aqui, mas enfim, ia colar o nome da pessoa. Então, o J.W. Wilder, W-I-L-D-E-R, é um sujeito que versa em vários. Enfim, era uma pessoa que gostava de montar indicadores. Ele tem vários indicadores. E ele usa, enfim, o interessante desse parabólico SAR aqui, a função principal dele não é nem mostrar tendência. O ponto fundamental desse parabólico aqui é mostrar o contrário, é mostrar stop, é mostrar reversão. Então chama parabólico porque ele tem esse formato, né, muitas vezes parecendo uma parábola, né, essas curvas. Por isso que chama de parabólico. E um outro ponto interessante é que esse SAR ele é muito utilizado para fazer training system, porque no fundo ele capta de uma forma
mais objetiva, stops. E normalmente são stops de ganho. Então justamente o nome já diz stop and reverse. Então ele para e começa a reverter. Ele está subindo, aí quando ele começa a reverter, ele para de subir aqui e monta outro. Ou seja, uma tendência de alta ou uma reversão altista, o parabólico vem cruzando, se apresentando de baixo para cima. E numa tendência ou uma reversão baixista, ele vem por cima do preço. Então é sempre assim. Reverteu para cima, ele vem de baixo para cima. Reverteu de cima para baixo, ele vem de cima para baixo. E esses dois cálculos, ou seja, esse parabólico de cima para baixo e de baixo para cima, eles são praticamente calculados de formas independentes. Então é muito interessante a gente olhar o parabólico, porque aqui deixa trazer aqui, olha só, aqui ele vinha numa tendência de baixa, às vezes ele funciona bem, às vezes ele não funciona, ou seja, não existe nenhum indicador, não existe nada dentro do gráfico que seja infalível. Eu analisando justamente o índice aqui, eu peguei aqui agora eu não sei onde é que foi, eu peguei umas aberrações aqui, mas na verdade foi só uma. Tá aqui, ele sobe, o gráfico sobe, vem para baixo, sobe, vem para baixo. Ah, foi aqui, ó. Olha só, aqui ele até veio para baixo, depois ele subiu, ou seja, subiu muito e o parabólico continuava vindo para baixo. Dificilmente você vai ver isso aqui. E aí quando realmente ele dá uma revertida, ele já deu uma revertida quase que num topo estocástico sobrecomprado, enfim. Estava lá nos 94 quando ele deu uma revertida de alta. Então dificilmente você vai ver uma situação como essa. Isso aqui na verdade é horrível. Para gente que quer fazer um giro, principalmente o Wilder, ele recomenda aquele 0,2 que eu tinha mostrado para vocês em mercados mais voláteis, mercados derivativos, mercados mais de giro curto, day trade, enfim, a gente usa o 0,2. Em mercado mais suave, ele recomenda usar um parabólico de 0,1, mas default é o 0,2, 0,2. Uma situação como essa realmente é muito rara. Se a gente for olhar aqui para trás, a gente vai ver que o mercado sobe, aí quando ele reverte, e aqui é interessante que ele reverte e começa a cair. Normalmente isso aqui é um gráfico diário. Se a gente olhar aqui um gráfico, deixa eu salvar isso aqui para não ter que ficar botando toda hora. Salvar, botar aqui SAR. Pronto. E por enquanto vou botar esse SAR como tornar padrão. Então olha só o interessante. Quando ele, tirando esse pedaço aqui que realmente ficou esquisito, só vê que ele vem para baixo. O ponto de reversão é que é interessante. Ele começa a subir bem no início, isso é um gráfico diário, bem no início do movimento. Aqui ele andou de lado, né? Você tem pontos como esse daqui, aqui, que no final das contas, quando você vê um negócio desse aqui, a primeira coisa que você faz é estopar a sua posição comprada. Aqui você está vendido, você estopa uma posição vendida e ele caiu mais. Isso aí são os pequenos defeitozinhos. Aqui ele mandou você zerar e ainda continuou subindo. Depois voltou, enfim, deu outra compra aqui. Mas enfim, existem essas coisas, a gente tem que estar preparado e aceitar isso como parte normal do indicador. Mas de uma forma geral, ele trabalha bastante bem. Olha aqui um outro que não funcionou direito. Ele já vinha caindo, ou seja, ele deu uma sinalização de venda nesse ponto aqui e deu uma sinalização de reversão aqui em cima, ou seja, ele estopou. Lembrando que o SAR é muito mais
um indicador de stop do que um indicador de tendência. Então, na verdade, você estava vendido aqui, foi estopado aqui, aí mandou comprar aqui, busca pé, perdeu aqui outra vez, ou seja, foi estopar aqui. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, ou seja, é um indicador que tende a funcionar bem, mas ele tem as suas limitações. Aqui, por exemplo, vendido, estava vendido, sinalizou uma compra, você ficou aqui, né, no gráfico diário. Vamos passar para o gráfico de 15 minutos, que é o que a gente faz mais giro. Deixa eu limpar tudo aqui e vou aplicar o template do SAR. Um gráfico de 15 minutos. Ele não é ruim, ele te dá posições bastante interessantes. Olha aqui no gráfico de 15 minutos, que é muito mais volátil. Olha só, tudo bem que ele te deu uma compra aqui em cima, ele é tardio. Te deu uma compra aqui em cima, passou um calor danado, mas olha só. Aqui teve um pivô, armou, foi embora. E tem momentos que realmente ele te dá com mais precisão. E aqui eu sempre, né, digo para vocês, qualquer indicador que vocês forem trabalhar, qualquer estratégia que vocês forem trabalhar, é sempre interessante trabalhar com suporte, resistência, linha de tendência de alto e de baixo como um coadjuvante forte na tomada de decisão de vocês. Linhas de tendência de alta e de baixa, principalmente mercados de derivativos, mercados mais agressivos, é fundamental. Olha o que aconteceu aqui. Vinha em queda, aí deu um ponto, uma reversão, e no outro ponto ele continuou caindo. Mas enfim, tudo bem. Tirando esses pequenos percalços, de uma forma geral, ele funciona. Por quê? Ele funciona, como já disse, uma, duas ou três vezes como stop. Ele não funciona como indicador de tendência. Funciona como stop, ou seja, ele funciona como reversão. Ele funciona bem como uma reversão. Na maioria das vezes, se você jogar aqui um backtest, o nível de acerto vai ser bastante alto. Se você estiver operando só o SAR, né, ele deu uma venda aqui, traça a tua linha de tendência de baixa, reverteu para cima, você não vai entrar comprando aqui. Porque você entra vendendo aqui, entra comprando aqui, tu ficou no 0 a 0. Então, na verdade, o que eu quero dizer? O SAR é interessante? É. Mas você tem que fazer um ajuste nele. Na minha opinião, você tem que fazer um ajuste nele para que você consiga tirar o máximo desse indicador. Se ele sinalizou um stop de compra aqui e começa a cair, sinaliza no final das contas que ele vem para baixo. Entrou vendendo nesse candle aqui, por exemplo. Trabalha com tua linha de tendência de baixa. Você entrou nesse aqui, pronto, trabalha aqui. Aquela velha história que eu gosto de utilizar. Meu stop, na verdade, está aqui. Ele veio, ou seja, rompeu aqui. O stop não rompeu, começou a cair. Eu ajusto a minha linha de tendência. Agora não mais para esse candle. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não mais para esse candle. Né? Ou seja, jogo já para a máxima desse candle. Abriu para cima. Fez nova máxima aqui? Não. Continuou caindo? Beleza. Ajusta sua linha de tendência de baixa. Aí tu pegou a baixa inteira. Ou seja, próximo stop aqui. Vai ser nesse nível. Veio para cima, foi estopado? Não. Você até pode jogar para cá, mas ele não fez um fundo abaixo do fundo anterior. Tá certo? Nesse caso aqui ele fez um fundo abaixo do fundo anterior. Aqui ele não fez. Ou seja, linha de tendência de baixa. Na hora que ele rompeu para cima, 63.100 pontos, você pulou fora. Ou seja, você entrou aqui na casa de 63.300 e saiu 63 de 100. Ganhou 200 pontinhos aqui no gráfico de 15 minutos. Aqui, ele deu uma ponto de compra aqui. Aqui foi cruel. Tá certo? Você entrou comprando em algum momento por aqui. Por exemplo, a recomendação de compra seria nesse ponto aqui.
62.630, comprou nos 40, por exemplo. Ele veio aqui 450, ou seja, passou um calor aqui dos 200 pontos mais ou menos, depois ele explodiu para cima. É interessante, esse indicador é interessante, inclusive por um ponto bastante incomum. Pois é, parece que ele te dá uma sinalização falsa no início do seu posicionamento, tá certo? Mas invariavelmente ele acaba acertando no movimento, ou seja, ele te mostra a reversão de tendência, em outras palavras. O stop da posição vendida significa com a mesma posição comprada. O stop de uma posição comprada sinaliza o stop de uma posição vendida, tá certo? É isso que a gente tem que ter em mente. Ele mostra a reversão de tendência. Trabalhando com as linhas de tendência de alta e de baixa, você consegue aproveitar melhor esse indicador. Um ponto interessante, além deles serem formados praticamente de uma forma independente, porque além de um fator de aceleração que existe nele, esse indicador ele se utiliza, ele tenta se antecipar ao movimento. Ele vem buscando aqui, ele vem no movimento de alta, ele vem armazenando na sua fórmula as máximas, né? E por isso que ele vem subindo, ele vem armazenando a máxima e por isso que ele tende a seguir a tendência. Mas eu queria mostrar um complemento bem interessante para esse SAR aqui, porque se isso aqui mostra stop e reversão, SAR significa isso, stop e reversão. Se fosse em português, isso não seria SAR, seria SER. S-E-R, stop e reversão. Em inglês é stop and reversal. Então, se a gente tem aqui um indicador que mostra stop e reversão, olha só o que acontece se eu pegar um indicadorzinho aqui, que vocês já conhecem bem, esse indicador. SME é média móvel simples de aritmética. Olha aqui. Se eu pegar esse SAR junto com essa média móvel, e olha só o que eu vou fazer agora. Deixa eu salvar isso aqui como template. Se a gente usar esses dois em conjunto, olha como é que muda completamente o quadro. Ele está vindo para baixo, aquela nossa operação macaquinho. Rompeu para cima, compra, rompeu para baixo, vende. Então ele está vindo para baixo, a gente está vendido, beleza, estamos vendido. Ele aqui chegou, fez o Moro Bozo em início de tendência, rompeu a média para cima. Rompeu a média para cima, mas o SAR ainda tá para baixo. Ou seja, aqui eu já começo a me antecipar. Apesar da média móvel ser um rastreador, ele segue uma tendência, ele é tardio, por exemplo, em relação ao estocástico. Essa média 8, ele está muito em linha com o estocástico lento. Mas olha só um negócio interessante. E aí é que vem o pulo do gato. Eu tenho estocástico lento. O estocástico lento já está sinalizando alta aqui, tá vendo? Ele está sinalizando uma alta aqui. Ó. O gráfico está para baixo. Divergência de fundos. O oscilador tenta se antecipar ao movimento gráfico. Média é tardia, a média móvel simples é
É um rastreador, ele segue um rastro, ele segue uma tendência, por isso que ele é tardia. Ou seja, ele só muda de direção quando a tendência muda de direção. O estocástico tenta antecipar esse movimento. Então eu pego o estocástico lento, pego a média móvel e só tenho um SAR para finalizar essa composição. Na verdade, esse SAR, o que ele vai me dizer? Ele vai me dar uma segurança psicológica em relação a esses dois indicadores que eu estou olhando aqui. Porque olha só, aqui ele sinaliza uma compra. Beleza, eu comprei aqui. Tá certo? O indicador já estava me dizendo compra, olha, cuidado, vai subir, vai subir, vai subir. Aí ele rompe para cima nesse candle aqui. Moroboso, né, como diz o outro, morobosozinho. Abriu praticamente na mínima, fechou praticamente na máxima, revertendo. Abriu rompendo a máxima aqui, compra. Só que o SAR está me dando venda ainda aqui. No próximo candle, olha só, ele já reverteu. Ou seja, o SAR é um pouquinho tardio. Mas se eu consigo utilizar essa composição aqui, eu posso até ousar em ficar um pouquinho mais e não simplesmente pular fora, ser tão imediatista e pular fora. Aqui acabou cruzando a média de 8 períodos, mas olha só o SAR, está dizendo assim, aguenta aí que esse negócio não reverteu. Eu estou indo para cima, olha só. Ele meio que de lado, ele está vindo para cima, Segura as pontas, ou seja, eu não preciso sair aqui. Segura as pontas. A pressão está grande, mas olha só. Segura as pontas. Já. E tá aqui. Traço a minha linha de tendência de alta. Vou botar ela mais forte aqui. Traço a minha linha de tendência de alta aqui. Tá vindo. Olha só como é que eles cruzam. Aqui até tá testando. Eu posso até segurar o SAR. Mas chega um gráfico japonês. Moroboso vindo para baixo aqui. Tiro de misericórdia. Nesse ponto aqui, invariavelmente, pô. Aqui. Nesse candle aqui, ele ainda tá para cima. Mas ele já perdeu. Olha aqui, tá vindo para baixo, ele já rompeu para cima, tá vendo aqui? Já rompeu para cima. Aí ele vai me dar aqui. Ele tá vindo para baixo, já rompeu para baixo. Essa linha de pontilhada. Não tem mais como. No próximo candle, ele já tá me dando uma venda. Ou seja, eu tô vendo que tem um Harami, tem aqui uma estrela cadente. Perdendo esse suporte aqui, vamos fortalecer ele também, botar ele bem grosso. Pra gente ver aqui. Mais ou menos nessa faixa de preço aqui. Um pouquinho mais para baixo aqui. Perdeu isso aqui. Esquece, não tem mais o que olhar, pula fora. Na verdade, a primeira venda seria aqui. Ele perdeu essa linha, perdeu aqui. Aqui, enfim, é questão de bom senso. Quanto mais ele vai subir? Ou seja, na pior das hipóteses, você pode até arriscar um pouquinho. Deu um ponto vermelho aqui, pronto, acabou. Você tem a certeza que ele está rompendo para baixo essa linha aqui, como se fosse rompendo. Só que antes, você não vê dois pontos, ele cruzando dois pontos, você vê no máximo um ponto. E aí vem para baixo. Tá vendo que apesar dele sozinho pode trazer uma certa insegurança, mas se você começa a juntar rastreadores e osciladores, linha de tendência de alta, de baixa, você acaba tendo um resultado bastante satisfatório. Perguntas? Todo mundo entendeu tudo então, é isso? Posso passar a prova? Gente, o que eu tinha que mostrar para vocês já era isso. Era esse pulo do gato aqui.
como que um indicador sozinho pode ser meio esquisito, mas quando você usa ele juntando outros dois, ele passa a fazer muito mais sentido. A Cavoc está aqui, o próprio mini índice. Na verdade, você pode utilizar essa estratégia aqui, tá certo? É uma derivação, né, só da operação macaquinho, né, da operação só de média de 8 períodos. Depois você vai e junta. Você pode pôr média móvel com banda de Bollinger, aquela que a gente vem utilizando sempre. Você pode utilizar essa média móvel de 8 simples com o SAR agora, mas sempre utilizando o estocástico lento. E o estocástico 9 períodos com uma média móvel em azul aqui de 3. Então, estocástico com média móvel por si só já dá, já é espetacular. Se você utilizar o SAR, você pode ter uma otimização de resultado. Como aqui, por exemplo. Olha só, aqui ele foi dar ponto de venda, olha só, já tinha subido isso tudo. Ele foi dar um ponto de compra só aqui em cima. Aí você passou o dia inteiro aqui roendo as unhas, né? Vinha para baixo, no SAR tá vindo para cima, estocagem para baixo, né? Agora o ponto de compra foi por aqui. Você poderia ter saído aqui, mas pelo SAR ele deu uma compra vindo para cima, né? Ele meio que de lado aqui, vindo para cima, e esse aqui para baixo. Estocástico para baixo, perdendo força, já estava sobrecomprado. Ele andando de lado, estocástico veio para baixo, perde, né? Alivia o indicador. E aí o que acontece? Por causa do SAR, você comprou aqui na casa de 62.350 mais ou menos, e foi sair lá em cima no 63.800. Se você não tivesse esse SAR aqui, você teria saído comprado 62.350 para sair aqui na casa de 650. Teria ganho 300 pontos. Nesse caso aqui, você entrou nos 362.350 e você saiu nos 63.800. Você ganhou 1.400 pontos aqui. Essa é a diferença. A diferença é que se você utiliza o SAR, você obviamente que isso aí vem com treino, vem com confiar, vem com conhecer o SAR, você pode ousar um pouco mais no sentido de operações mais compridas. Em vez de ganhar 300, você ganha 1.400 pontos numa tacada. Entrou comprando aqui embaixo, fora do SAR, entrou vendendo aqui, né, por causa do SAR e por causa do estocástico que já vinha sinalizando venda, tá certo? Estocástico sinalizando venda, mercado subindo, estocástico para baixo. Esse negócio não vai sustentar. Não vai sustentar, você pode eventualmente até chegar e fazer isso aqui. De qualquer maneira, o ponto de venda da média móvel, o ponto de venda da linha de tendência de alta, o ponto de reversão do SAR, se deu, eles se deram os três muito próximo. Entrou vendido aqui, continua vendido, o SAR mandou comprar, mas aqui está vendido, estocagem vendido. Você olha como é que eles se complementam. Aqui mandou comprar, mas olha só, ele mandou comprar, mas está embaixo. Deu compra aqui, ele continuou caindo, vindo para baixo, ou seja, aqui esquece esse troço. Ele continua vindo para baixo. Aqui ele poderia ter atrapalhado, mas como não rompeu a linha para cima da média, e agora aqui dando venda, você acabou não vendendo aqui, porque ele já estava por cima vindo, né, dando a sinalização que ele poderia continuar caindo. Apesar do estocástico abriu comprando aqui, tudo indicava aqui que era para zerar. O estocástico, o SAR, mais uma vez aqui, falou assim, segura um pouquinho que esse negócio tende a cair mais. Voltou para baixo, enfim.
Aí aqui, quando ele deu compra aqui, ou seja, rompeu aqui essa linha de tendência, aí sim deu a sinalização para estopar. Ou seja, em vez de você poderia ter vendido aqui em algum lugar, ter estopado aqui ou estopado aqui embaixo, ou seja, vendeu aqui nos 350 e recomprou aqui vendeu nos 370, recomprou a 350, grosso modo, 200 pontos. No caso, você vendeu aqui a 370, a 63.700 e foi recomprar aqui a 63.300. Ou seja, você ganhou toda essa queda aqui. Mercado meio volátil, meio difícil, tinhoso. Enfim, o estocástico não te ajudou muito nesse caso aqui. A média não te ajudou muito nesse caso aqui. Quem segurou o teu emocional foi o SAR. Então, quanto maior esse número, 002, o autor, o pai da criança, fala que é interessante usar 02. Quanto maior esse número 04, por exemplo, vamos utilizar o 04. Por isso que é importante a participação de vocês. Deixa eu olhar aqui. Aqui, editar. Se você usar o 04, olha só como é que ele perde a função. Tá vendo? É interessante fazer isso? Não sei, eu acho que não. Ele perde uma característica importante, que é dar o espaço que você precisa para ele trabalhar. Então toda hora vai estar dando ponto de compra, toda hora vai estar dando ponto de venda, e aqui ele não te diz absolutamente nada. Podemos utilizar amanhã com certeza. Então dessa forma, como o pai da criança sugere, ele é útil para você. Se você utilizar de uma forma diferente, ele já passa a não ser tão útil. Porque aí fica no 04, por exemplo, ele fica todo embolado. Vamos entrar aqui no 3. Aqui 3 já está bem mais interessante. Mas olha só, mesmo assim, você teria pulado fora aqui, você não teria pego essa entrada inteira aqui. Se ele te dá uma movimentação aqui, já entrou bacana, entrou comprando aqui, né, na pinta. Chegou aqui, você está comprado, ou seja, no pior momento ele mandou você vender. Depois ele subiu, ou seja, tomou um calor aqui, tomou prejuízo. Mas como você está olhando também a média móvel, a média móvel está dizendo aqui, não é para vender. Aqui ele está dizendo para você vender. O estocástico está para cima, tá certo? O mercado vindo para cima, rompendo a média de 8. Não é para vender aqui. No entanto, ele está dizendo para você vender. Então, se você respeitar o 4, desculpe, o 2, como o pai da criança sugere, tá aí. Quando o cara põe a cara a tapa, ou seja, quando ele monta um indicador e ele joga no mercado, né, o cara já fez muito teste antes, já fez backtest, o cara já testou tudo que é jeito, ou seja, ele chegou na conclusão ótima de que isso melhor funciona dessa forma. Então por que mudar? Eu sou um daqueles que não mudo. Se o cara fala assim, é desse jeito que eu uso.
Se amanhã ele falar assim, não, pode mudar, tem gente que muda e dá certo, então eu repensei, como o próprio John Bollinger. O Bollinger é que ele tá o tempo todo está testando, está inventando, recebe, né, informações de pessoas que usam as bandas. E ele fala assim, pô, olha, funciona, é tudo bacana, legal, os caras ganham dinheiro, ótimo, parabéns. Mas eu uso dessa forma, eu recomendo dessa maneira. Pô, eu vou seguir o cara. Pô, esses caras estão no mercado há muito tempo. Se fosse ruim, parabólico, já tinha deixado de existir há muito tempo. O negócio está aí no mercado, sei lá, há 30 anos, pelo menos. Então, por que mudar? Mas é bom trazer esse tipo de discussão. Eu agradeço o Cavoco por ter levantado essa questão, porque mostra justamente que muitas vezes o interessante é não mudar. Mesmo não mudando, ele vez ele te dá, né, te dá umas entradas falsas. Aqui stop falso, tá certo? Aqui te deu um stop falso, aqui deu um stop falso. Ou seja, por isso que é interessante você juntar indicadores. E aí que eu acho que é o barato dos indicadores. É você conseguir juntar dois, três, não são 5, 7, 10, não. Dois, três indicadores que acabam, na soma deles, eles acabam contribuindo mais do que ele sozinho. Então aqui nós temos três. Além do próprio gráfico japonês, que já te diz muita coisa, além das linhas de tendência de alta, de baixa, suporte e resistência, que sempre tem que ter na sua análise. Você não faz análise técnica, você não analisa gráfico se não tem suporte, resistência, linhas de tendência de alta, de baixa. Ou seja, isso é questão passiva. Você vai analisar gráfico, você tem suporte, resistência, linhas de tendência de alta, de baixa. Não existe análise sem essa ferramenta. Tá certo? Então, o gráfico japonês já te diz muita coisa. As linhas de tendência, suporte e resistência, já te diz muita coisa. E aí você complementa. Você, na verdade, porque esses indicadores te trazem um conforto emocional para uma coisa que você já está vendo. Você já está vendo. Ou seja, aqui ele te trouxe um conforto emocional para dizer assim, olha, segura um pouquinho mais. Na verdade ele está dizendo aqui assim, arrisca um pouco mais do seu lucro. Tá certo? Arrisca, põe teu stop aqui. Pô, você pode ganhar 200 pontos aqui, pode ganhar 300 pontos. Se eu comprei aqui, vou arredondar aqui nos 440. Então o que ele está me dizendo, na verdade, nesse caso especificamente aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, em vez de você sair fora nos 740 e botar 300 pontos aqui para dentro, espera um pouquinho. Eventualmente você vai até sair no 0 a 0. Mas olha só, existe a possibilidade de você sair muito mais, com muito mais. Quanto é muito mais? Ele não te diz quanto, mas é só você seguir uma linha de tendência de alta. Obviamente depois que certas coisas acontecem, tipo, depois que ele fez esse fundo aqui, botar bem grosso, depois que ele fez esse fundo aqui, que respeitou os 440, ele fez mínimo aqui, cravado em cima de 440, você não zera no 440, você zera perdendo 440. Então agora eu vou ajeitar ele aqui assim, para pegar esse fundo e esse fundo. Ou seja, tem aqui minha linha de tendência alta. Enquanto ele está vindo para cima, beleza. Começou a subir, o que eu faço? Uma coisa muito simples, eu vou e já pego nesse ponto e pego o próximo ponto aqui. Pá. Rompeu aqui, vou zerar. Peraí, rompeu a média das bandas? Não. Rompeu a média das bandas? Não. Rompeu a média simples? Não, tá testando, não rompeu, tá. Vai. O que aí é que tá. O que o SAR tá dizendo? Não, tá comprado ainda aqui. Beleza, vamos arriscar um pouquinho mais. Ou seja, em algum momento por aqui, nesse ponto aqui, ou seja, nesse candle aqui, quando ele fechou, né, rompendo, vindo para baixo, testando aqui esse ponto vermelho aqui, tá vendo aqui? Aumentei um zoom aqui.
seja, quando ele rompeu essa linha para baixo, aí teu stop é aqui. Ou seja, em vez de você comprar aqui nos 440 e zerar nos 470, você foi zerar aqui mais ou menos, tá? Aqui tá 63.315, rompeu no 63.300, tá certo? Você ganhou aqui 860 pontos. Ganhou mais do dobro que você estava pensando em ganhar aqui. E isso não precisa olhar um gráfico de 30 minutos, é só olhar um gráfico de 15 minutos. Ou seja, o que o SAR faz? Ele, na verdade, acaba te ajudando a otimizar a tua posição. Um outro ponto interessante é que na fórmula dele, tá certo? Ele tem um acelerador, um fator de aceleração. Fator de aceleração, ele mostra aqui da seguinte forma. Vocês estão vendo que em momentos aqui os pontinhos estão mais grudadinhos e aqui ele começa a ficar esparçado. Olha só aqui. Aqui estão bem juntinhos. Aí ele começa a criar distância. Isso aqui, essa distância que ele está aumentando aqui, na verdade ele está dizendo aceleração da baixa. Ele está acelerando, é como se ele estivesse apertando um acelerador, tá certo? Ele está acelerando o movimento. Aqui para cima também, ele está acelerando o movimento. Então, dentro da fórmula dele, ele tem um fator de aceleração. Então, se você está vendo que aqui os pontinhos estão começando, né? Tudo bem que não é uma coisa assim que você olha assim e fala assim, ah, pô, tá nítido. Aqui agora está nítido, mas no momento da pressão, né, do calor do mercado, eventualmente você não consegue enxergar, não tem problema. Aqui, por exemplo, não teve tanta. Teve aqui pouquinho, depois que você passou, você começa a olhar, você vê que tem, né, algum motivo de aceleração. Em determinados momentos, olha só, como esse daqui. Por quê? Porque aqui teve realmente um gap enorme, aí ele ficou bem nítido. Aqui não teve. Depois do gap foi que a gente consegue enxergar um pouco melhor. E agora em vários momentos aqui você não vai ver essa aceleração. Olha só aqui. Aqui você não teve aceleração. Mercado muito errático, volátil, mas fazendo topos consecutivos mais altos, fundos consecutivos mais altos. Nada que você jogando uma linha de tendência de alta você não consiga enxergar. Mas só o fato dele estar aqui, ele já te dá um conforto. Olha só aqui você consegue enxergar um pouquinho mais. Em alguns momentos, né, com gap principalmente, você consegue enxergar mais. Em outros momentos, ele até subiu bem aqui, né, deu um momento aqui de aceleração, mas você não viu ele se distanciando. Então acho que é interessante, né, devagarinho a gente montando estratégias operacionais, utilizando alguns indicadores diferentes, utilizando, né, algumas ferramentas que o Shark tem para nos oferecer. Então era isso que eu queria passar para vocês, né, são 7 horas e 5 minutos e eu acho que amanhã a gente põe esse negócio aqui em prática. Não, isso aqui serve para qualquer indicador. Eu utilizei o gráfico do intraday de mini índice porque é um gráfico mais rápido. A gente consegue enxergar vários tipos de... Vamos pegar Banco do Brasil aqui, por exemplo. Eu vou limpar Banco do Brasil. No Banco do Brasil não que a gente... Deixa eu ver um papel que a gente não esteja seguindo, senão depois vai me dar um... Deixa eu ver aqui, Embraer. Vamos pegar a Embraer aqui, até porque o papel anda muito volátil, enfim. Vamos pegar esse daqui. Vamos aplicar esse template aqui. Tá aqui.
E nesse caso aqui, o que que o... Peraí, não é esse que eu quero. É esse? Eu acho que é, peraí. Editar. Olha só, aqui ele pede para jogar um. Olha só, ele volátil, 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 volátil. E olha que bichão. Pegou no início da tendência, quando a gente olha assim, parece até que pegou, né? Mas não pegou. Ou seja, no início da tendência é lá em cima. Só que ele pegou aqui, olha, no início desse movimento aqui. Na verdade ele mandou vender. Ele mandou vender com esse indicador subindo com essa linha penetrante de alta aqui. Gráfico japonês, o gráfico é soberano. Ele impera em cima sobre qualquer indicador. Se o gráfico fez uma figura de reversão altista, pode ser o indicador que for. No mínimo você vai esperar para entrar numa venda. Subiu aqui, olha só, vindo para cima, a média em azul comprou. Aqui está dando venda. Vale uma venda? Olha, aqui ele te livrou de uma boa. Pô, tá vendido aqui. Pô, vou esperar um pouquinho. E aí rompeu para baixo, entrou vendendo. Traça sua linha de tendência de baixa. Ou seja, gráfico não é uma ciência exata. A gente diz que gráfico é metade ciência e metade arte. O lado arte é um lado... ele não é subjetivo. Ele é o lado do bom senso, ele é o lado da experiência. Ele é o lado de você conjugar os vários fatores para tirar uma conclusão que depois que ele passa, você vai ver que que essa conclusão faz muito sentido. Então esse é o lado arte, é o lado onde você tem que... onde ele não te diz, ele te induz a uma linguagem. Ele não te diz claramente compra ou vende. Ele te diz que você vai ter que pensar um pouquinho para chegar à conclusão, né? Tipo aquela roda da fortuna, decifra-me ou te devorarei. O gráfico tem um pouquinho disso, né? O lado arte que a gente chama, o lado da experiência, é o lado que você tem que juntar, não 50 indicadores, como eu já disse, mas juntar alguns indicadores, poucos, mas indicadores que se complementam, indicadores que fazem com que o seu pensamento, a sua conclusão, o seu lado de raciocínio se torne mais claro, se torne até um pouco mais objetivo, onde você tira tudo que não serve e fica focando exatamente nas condições ou nas questões que vale a pena estar focado. Então olha só, como é que esse gráfico... Vamos pegar exatamente isso aqui. Olha como é que esse gráfico faz muito mais sentido aqui com estocástico, com média ou de 8, com linha de tendência de alta, de baixa, tá certo? Com o SAR, ele me traz muito mais consistência dessa forma aqui do que se eu simplesmente olhar o gráfico puro. Tá certo? O gráfico puro japonês, por si só, já me diz muita coisa. Mas se eu conseguir juntar, o que a gente chama de juntar o Ocidente com o Oriente, a gente consegue tirar o máximo da análise técnica. Tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado a todos pela presença. E amanhã a gente já começa analisando, né, e mostrando essa nova estratégia. Você vê que devagarinho a gente vai montando uma estratégia até chegar na sua plenitude.
A estratégia macaquinho, a sua plenitude é exatamente isso que vocês estão vendo. É uma operação macaquinho, só que você junta, né, uma operação macaquinho que eu brinco que é a média móvel de 8, né? Só que se você juntar mais dois indicadores, você tem um fechamento melhor, você tem uma composição muito mais interessante. Tá certo? Muito obrigado a todos. E amanhã, 10 horas da manhã, a gente volta aqui com o nosso call de abertura. Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.